Vamos lá, pessoal. Questão número 19 na prova branca, 20 na verde, 18 na amarela, 21 na azul. O objetivo dos sistemas de acumulação de custos é identificar e acumular os custos fabris aos produtos no decorrer da produção, ou seja, é determinar o valor destes, levando-se em conta a forma de organização produtiva das empresas. Assim, os dois sistemas básicos de acumulação de custos que se destinam a custear produtos e serviços são os seguintes: o sistema de custeamento por ordem de produção e o sistema de custeamento por processo. São características para a adoção do sistema de acumulação por ordem, quanto ao volume de produção. Ocorre em pequenos volumes ou volume unitário e não com grandes volumes em série. Item 2. Modo de controlar a produção. Se dá por meio do processo, centro de custo, departamento. 3. Processo de fabricação. Ocorre de forma contínua. 4. Cálculo do custo unitário. É obtido através da razão entre o custo total da ordem e as quantidades produzidas. 4. Produto fabricado. Se dá com produtos homogêneos. Está correto aqui se afirma apenas em. Então, aqui ele quer os itens corretos, né? Então, a gente tem que avaliar se esses 5 itens são verdadeiros ou falsos. E é uma questão de contabilidade de custos. Daí, se você é meu aluno, a gente não passou, eu acho que não caiu a gente não tem nenhuma questão ainda sobre sobre o sistema de acumulação de custos. Então, eu resolvi trazer aqui exatamente o que a banca respondeu em relação aos recursos que vocês enviaram, vocês, candidatos, né? Se você não participou da prova ainda, assim que a prova passa, você pode, e eles publicam um gabarito preliminar, eles dão prazo para você enviar um recurso, e a banca tem um prazo aí para te responder em relação a esse recurso. E eu achei muito importante que a gente desse uma olhada na resposta desse recurso, tá? Conforme a banca. Então, a banca vai dizer aí que o sistema de acumulação de custos de cada empresa depende do produto e do processo de fabricação. Em um extremo, temos o processo de produção por encomenda, para o qual o sistema de acumulação mais adequado é o da acumulação por ordem de fabricação. Em outro extremo, para produtos gerados em um processo de produção contínua, o sistema de acumulação mais adequado é o da acumulação por processo. As características dos sistemas produtivos que levam também às diferenças que os sistemas de custeamento apresentam, tomando com base nos dois sistemas de acumulação considerados básicos, estão descritos a seguir, e aí eu trouxe a tabela, que é a mesma tabela que ele apresentou para a gente, tá? Então, ele traz aí o sistema de acumulação. Então, nós temos em relação ao sistema de acumulação por ordem e ao sistema de acumulação por processo. E aí, se você quiser dar uma paralisada no vídeo, dá uma paralisada aí para você ver tudo isso, né? Se você tiver aí com o e-book, você também vai poder tá tudo aí no e-book também, tá? O e-book da resolução da prova. Bom, então, em relação ao produto fabricado por ordem, no sistema de acumulação por ordem, ele trata de produtos heterogêneos e por processo, produtos homogêneos. No processo de fabricação, por ordem, a gente tem intermitente e por processo é um processo contínuo. No tempo de produção, por ordem, a gente tem a produção mais demorada por unidade do produto e por processo a produção é mais rápida por unidade do produto. Então, temos a diferença, né? Mais demorada e mais rápida. No volume de produção, por ordem, nós temos pequenos volumes ou volumes unitários e por processo, grandes volumes em série. No destino da produção, por ordem, clientes específicos ou estoque, e por processo nós temos estoque. No modo de controlar a produção, nós temos por ordem, por meio de ordens, e no processo, por meio de processo, centro de custo e departamento. No momento da apuração do custo, nós temos no encerramento da ordem, e por processo, a gente tem no final do período definido como de apuração de custo. Em relação ao cálculo do custo unitário, nós temos por ordem o custo total da ordem dividido pelas unidades produzidas, e por processo nós temos o custo do processo dividido pelas unidades produzidas e equivalentes em processo no final do período. Bom, tá aí o sistema de acumulação.
Daí a gente vai analisar então em relação aí aos itens, né, que ele trouxe pra gente. Então, o primeiro item, ele fala que o volume de produção ocorre em pequenos volumes ou volume unitário e não em grandes volumes em série. E esse item tá verdadeiro, né? Isso porque o enunciado, ele pede lá que são características, e aí deixa eu voltar a tabela aqui. Ele pede lá no enunciado que são características para a adoção do sistema de acumulação por ordem. Então, ele quer saber sobre o sistema de acumulação por ordem, tá? Em relação a essa coluna por ordem. Então, a gente tem aí que o primeiro item tá verdadeiro. No segundo item, modo de controlar a produção. Se dá por meio do processo, centro de custo, departamento, e tá falso, né? A gente viu que, na verdade, o sistema de acumulação por ordem, o controle de produção é por meio de ordens. No item 3, o processo de fabricação ocorre de forma contínua. Falso, porque a fabricação dele não é contínua, é intermitente. 4. O cálculo do custo unitário é obtido através da razão entre o custo total da ordem e as quantidades produzidas, está verdadeiro. E no 5, o produto fabricado se dá por produtos homogêneos e, na verdade, são produtos heterogêneos, falso. E aí a gente vai ter, então, como verdadeiro o item 1 e o item 4, gabarito letra A. Bom, pessoal, essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo. A gente se vê na nossa próxima questão. Bons estudos e até mais!